Nesse primeiro GuruCast a gente está aqui recebendo uma visita super ilustre, um grande parceiro nosso, que é o Delber, CEO da SalariFits. Qual que é o nosso grande propósito? Ofertar para o RH uma ferramenta para que ele possa ter uma visão da saúde e do bem-estar financeiro dos colaboradores de suas empresas e de maneira a sempre colocar o produto financeiro certo à disposição do colaborador com a necessidade adequada. É um diagnóstico que eu nunca vi no mercado, a gente fez inclusive aqui dentro da Guru. Se hoje eu fizer uma auditoria do que você pagou de guia de consignado em relação ao que você de fato descontou na folha do colaborador, você tem 100% de certeza que está 100% certo? conciliado, né? E via de regra não está. Olá pessoal, muito obrigado a todos pela presença. Estamos aqui no primeiro GuruCast. Para nós é uma satisfação. Eu sou o diretor comercial de novos negócios da Guru, Alexandre Sete. E nesse primeiro GuruCast a gente está aqui recebendo uma visita super ilustre, um grande parceiro nosso, que é o Delber, CEO da SalariFits. E aí vou passar para você, Delber, para você apresentar um pouquinho do que é a SalariFits, né, falar um pouco de você também. Legal, pessoal. Super satisfação. É um privilégio enorme poder trocar essa ideia com vocês que estão nos assistindo, com a Guru, que é um grande parceiro da SalariFits, e contar um pouco do que a gente tem feito para levar saúde e bem-estar financeiro para os colaboradores das empresas com as quais a gente trabalha. Então, eu sou o Delber Lage, CEO da SalariFits, e com esse chapéu eu lidero a vertical de serviços para empregador da Serasa. Qual que é o nosso grande propósito? É, de fato, ofertar para o RH uma ferramenta para que ele possa ter uma visão da saúde e do bem-estar financeiro dos colaboradores de suas empresas e de maneira a sempre colocar o produto financeiro certo à disposição do colaborador com a necessidade adequada. Muito do que a gente faz tem uma correlação muito forte com o perfil emocional dos colaboradores, com o estresse no ambiente de trabalho, com produtividade e, consequentemente, com a percepção que o colaborador tem do salário que ele leva para casa. Então, contem conosco para sermos um braço que vai apoiar os empregadores e os colaboradores a ter uma vida financeira mais saudável, mais sustentável, que consequentemente vai ali no ambiente de trabalho se traduzir em mais produtividade e um clima mais legal. Conto ao longo do nosso papo aqui como a gente faz isso, mas para deixar claro, a nossa missão, portanto, é apoiar os empregadores para que eles viabilizem que os colaboradores tenham uma vida mais tranquila e mais estável. Legal, muito bom, Delber. A gente, dia 21 agora, completou um ano, né, desse novo modelo de negócio, o Crédito Trabalhador, né, onde a gente saiu do modelo B2B para o B2C. E durante essa transição, pelo menos o que a gente notou aqui na Guru, que vários empregadores, RHs, entendiam ou achavam que tudo isso seria orquestrado e feito pelo governo. Não, deixa que o governo cuida, né, essa parte operacional não tem que interferir muito. E após um ano, a gente está indo aí para o 9º ou 10º lote de repasse, a gente vê que não é bem assim. E a gente, conversando com vários empregadores, nota que tem um espaço muito grande, com muita tecnologia, apoiar os RHs em fazer toda essa parte, nessa jornada de organizar a casa de fato, porque o mercado tá aberto. Então, hoje um colaborador de qualquer empresa pode acessar o crédito comigo ou com qualquer instituição financeira. Agora, isso passa pela empresa cuidar bem disso e, se eu não me engano, em breve as empresas começarão, inclusive, a serem multadas, né, por qualquer irregularidade. Como que a SalariFits pode ajudar os empregadores, as empresas nesse processo todo, Delber? Legal. Primeiramente, é importante a gente reconhecer que há um mérito inegável na legislação estabelecida pelo governo. Esse mérito é o fato de que se abriu a porta para que pessoas que antes não tinham acesso ao crédito consignado passassem imediatamente a ter acesso a esse crédito. Maior consequência disso é o fato de que, até o momento da legislação, em abril do ano passado, dela entrar em vigor, a gente tinha um estoque de crédito consignado de 40 bilhões de reais e hoje esse valor já foi originado mais 3 vezes esse mesmo estoque. Então, é inegável que havia uma demanda pelos colaboradores para terem acesso a esse tipo de produto e que, por outro lado, essa medida do governo abriu a oferta de maneira a suprir essa necessidade que estava existente no mercado, e a gente pode entender também pelos movimentos que a gente assiste que esse crescimento vai continuar ainda por alguns longos e bons anos. Isso dito, como todo produto, organismo, empresa que vai de 0 a 100 em poucos segundos, esse nível de crescimento acentuado, ele pode trazer consigo também
uma série de particularidades e uma série de problemas, uma série de fricções. E é fato que a gente está vendo isso também nas empresas que estão vendo o volume de crédito consignado crescer de uma série de formas. Como que a gente ajuda nisso? Então, para deixar claro, hoje, se de um lado a gente tem a benesse do crescimento do consignado privado, do crédito trabalhador, por outro lado a gente tem desafios, primeiro, operacionais, para o RH, e segundo, de utilização pelo colaborador. Perfil de taxa, perfil de produto e tipo de utilização do crédito. E a SalaryFits, também juntamente com a Guru, com parceiros estratégicos como vocês, a gente consegue endereçar as duas coisas. Né? Então vou falar um pouquinho de cada uma delas. Do ponto de vista operacional, essa regulação estabelecida pelo governo, ela criou uma necessidade de rotinas obrigatórias que antes não existiam para o RH. Então hoje, por obrigação, quer o RH queira ou não, ele tem a determinação de cumprir tarefas de interação e de input de informações no E-Social, porque é com base nas informações do E-Social que o governo vai articular e calcular a possibilidade de endividamento dos colaboradores no crédito consignado, a tal da margem consignável. Mas, além disso, ele tem a obrigação também de, primeiro, interagir mensalmente com o Emprega Brasil, com o DET, né, com o sistema do governo que vai informar novos créditos que foram ofertados, vai ter que receber essas informações de novo, imputar e escriturar, como se chama no jargão, no E-Social. Só que mais importante do que isso, o RH também vai ter que fazer o input adequado nas folhas de pagamento. E com esse crescimento do consignado, o que a gente percebe? Que esse fluxo de atividades ele não é tão simples quanto parece. Nós já pegamos empregadores que a gente passou a ajudar, que, por exemplo, escrituravam as verbas de desconto na verba errada no E-Social e um colaborador aparecia com margem maior do que devia ter. Isso passa pela lei, a ser obrigação da empresa e a empresa é sujeita a multa por esse erro. Nós já vimos empregadores que perderam o prazo de escriturar as informações no E-Social. Então, por um período de mais de 40 dias, o empregado ficou com informação também inadequada na plataforma do governo. Exatamente. Nós vimos empregadores que não buscaram adequadamente a informação do E-Social e colocaram e deixaram de escriturar. Outro problema. Nós vimos empregadores ou folhas de pagamento que automatizaram a forma de escrituração no E-Social e essa automação tinha problemas. Por exemplo, um dos empregadores com quem a gente trabalhou estava consolidando vários empréstimos de instituições financeiras diferentes num único empréstimo, gerando também uma suscetibilidade à multa e uma contingência trabalhista e com a instituição financeira gigantesca para essa empresa, que ela era muito grande, que trabalhava conosco. Por fim, tem um outro fantasma aqui, operacional que assombra as empresas. Muitas das vezes que a gente bate a porta de potenciais clientes nossos ou de clientes nossos, uma das perguntas que eu faço é: tá tudo certo com o consignado? A primeira resposta é: tá certo, tá tudo automatizado, tudo certinho. Aí eu volto a pergunta e coloco a seguinte questão: se hoje eu fizer uma auditoria do que você pagou de guia de consignado em relação ao que você de fato descontou na folha do colaborador, você tem 100% de certeza que está certo? 100% conciliado, né? E via de regra não está. É verdade. Não estou querendo tocar o terror, não estou querendo dizer nada, mas é um fato. Com certeza. Que essa conciliação não está a pronto. E muitas das vezes é porque a própria organização, a empresa ainda não se adaptou para esse novo fluxo. Que é um exemplo muito comum. A diretoria, gerência, o que quer que seja que roda a folha é uma. A diretoria e gerência que faz pagamento e que cuida do pagamento da guia do FGTS é outra. Então, esse gestor que cuida do pagamento, né, muitas empresas também têm a parte de gestão de benefícios que é outra apartada, né? Que então, impacta na folha, né? Qual que é a terra de ninguém que se cria no meio? O sujeito que é o responsável pelos pagamentos, ele recebeu o guia do FGTS, obrigação dele é pagar no prazo. Pagou? Paguei. O gestor da folha, o DP, coisas que o valha, qual que é a obrigação desse? Rodar a folha no dia certo, para que os colaboradores recebam no dia certo e promover os descontos. Ele promove o desconto aqui, o outro promove o pagamento de cá e muitas vezes não há essa conciliação. Então a plataforma da SalaryFits, ela existe numa das dimensões justamente para garantir esse compliance. Com todas essas rotinas e uma frequente checagem do que está sendo feito. Perfeito. Seja do que está sendo enviado para o E-Social, seja do que vem do Emprega Brasil, seja do que é descontado na folha, a conciliação e principalmente o relacionamento com os bancos. A gente tem empregadores que tinham um único banco de folha ofertando consignado. Hoje esses empregadores têm 29 financeiras ofertando consignado.
Exatamente. E quem lida nesse dia a dia sabe que o pecado maior do consignado não é na originação. É no serviço desse empréstimo ao longo dos 24, 48 meses que ele tem que ser repago. Alguém que sofre um acidente fica de licença médica e não tem verba para descontar. É alguém que sofre uma restrição por pensão alimentícia, por exemplo, e diminui a margem. É alguém que deixa de ter comissão e diminui a margem. Férias, que é recorrente, né? As férias. E aí o empregador tem que falar com a instituição financeira. Mas muitas das vezes ele não tem o contato dessa instituição financeira, dessas 29 novas instituições que apareceram naquela empresa. Como que o RH vai falar com essa financeira? E mais, se o RH receber uma ligação dessa financeira, como que ele vai saber se essa ligação procede ou não procede? Como ele vai saber se de fato aquela pessoa é um representante legítimo da instituição financeira que ele diz representar? Perfeito. Então o papel da SalaryFits é atuar nesse compliance, nesse apoio, nesse suporte, no relacionamento privilegiado que a gente tem como financeiras como vocês, para garantir que operacionalmente isso se resolva. Mas aí nós temos um segundo aspecto, que é ainda mais importante. Se a gente olha para o histórico desse crédito originado, o perfil de utilização pelos colaboradores pode ter um sem número de carências. Eu vou destacar 3 aqui importantes. Tá? A primeira delas é a educação financeira. Você colocar à disposição um produto para um colaborador não quer dizer que aquele é o melhor perfil de produto para ele. Não quer dizer que é o melhor momento para ele consumir o produto. Não quer dizer que ele é o perfil ideal. Então nós temos uma questão para tratar de educação financeira. E essa educação vem com o segundo elemento que a gente faz na SalaryFits, vem com um diagnóstico muito mais amplo. Com o ecossistema que a gente tem da Serasa à nossa disposição, nós vamos de fato montar um cockpit para o RH em que ele vai poder olhar para isso de maneira detalhada. Olha, esse colaborador, ele está endividado em outros lugares? Ele está pagando por dívidas mais caras do que aquela do consignado, por exemplo? Então ele está no rotativo do cartão de crédito, ele está num cheque especial, ele está com uma negativação já no nome dele. Então a gente passa a ter elemento para trabalhar junto com o colaborador, não só para falar de tem consignado, não tem consignado, mas qual é a situação financeira dele de fato. Perfeito. E por fim, é isso. Por que o colaborador está utilizando com qual perfil de produto? Vou dar 2 exemplos aqui para fechar essa parte do que a gente faz. Primeiro deles, mais de 15% dos empréstimos consignados que estão sendo originados por um ticket de crédito consignado desembolsado de R$2.000 ou menos. O perfil de taxa de juro para esse produto é de 12% ou mais ao mês. É um perfil muito agressivo porque o ticket é muito pequeno. Sim. A pergunta é, esse é o melhor perfil de crédito para essa necessidade? Porque essa necessidade é de curto prazo. A gente fez uma pesquisa na Serasa, 56% dos colaboradores brasileiros declararam que não tem dinheiro suficiente para chegar até o final do mês pagando suas contas. Então eles precisam de um crédito, de um buffer de curto prazo. Às vezes a melhor opção não é essa. Às vezes pode ser a única que ele tenha e nós vamos trabalhar para levar a melhor taxa de juros. Às vezes é outro perfil, então a gente vai poder entender um pouco melhor a situação do colaborador. Né? E por fim, um outro ponto que os empregadores devem se atentar. Como as instituições financeiras, em geral, não falo de uma específica aqui, mas falo em geral, tiveram que se adaptar rapidamente a um novo consignado, eles criaram um produto que é padrão do novo consignado. Isso significa dizer que ainda não houve tempo para se adaptar a particularidades das empresas e dos colaboradores das empresas para fazer uma taxa de juros calibrada para aquele colaborador. Resultado. Customizar, né, para cada um. Né? A gente pega empregadores que tinham uma taxa de juros média de 2,5% ao mês no consignado anterior. A gente olha para essas empresas hoje e faz um diagnóstico. A taxa média está 4,83% ao mês. Então, quase dobrou. Só que quando você vai descer no detalhe, dos empréstimos feitos, que normalmente o volume de empréstimo supera o que tinha antes de legado, mais 66% estão acima de 4,83%. Então tem algumas pessoas com taxa menor, com perfil de crédito muito bom, e outras com taxas muito maiores. A pergunta que a gente faz é, será que devia ser essa taxa mesmo? Ou será que se a gente tiver um relacionamento privilegiado como a Guru tem com a SalaryFits e com a empresa, a gente vai conseguir calibrar melhor a taxa de juros? Perfeito. Né? Outro ponto é que a gente vê que o mesmo Banco da Folha que ofertava 2,50 está ofertando a 4,23 de média. Para o mesmo colaborador, para a mesma empresa. Por que isso está acontecendo? Porque o banco é mau? Não, porque ele está com um produto pasteurizado, geral, para todos os empregadores, e é o papel da SalaryFits articular junto aos parceiros que a gente tem como a Guru, para olhar para esse colaborador e dar o perfil de crédito adequado. Então, assim, eu fiz uma longa explanação aqui para dizer o papel da SalaryFits e da Guru, mas é olhar para a vida do colaborador e se você, pessoal, que está acompanhando esse vídeo, fizer uma conta, né, pegar o valor médio do empréstimo consignado, está em média R$6.000 de ticket desembolsado, colocar uma diferença de taxa, né, para ser pago em 22 meses, uma diferença de taxa de 2,5% ao mês para 5% ao mês, você vai ver que o colaborador paga de serviço essa dívida é muito. Então você está de fato apoiando o colaborador a aumentar
o poder de compra dele, aumentar a percepção de salário, simplesmente por reduzir a taxa e ofertar um produto adequado. Perfeito. Então tem uma responsabilidade do RH que, na minha opinião, não é só de cumprir o protocolo, a obrigação operacional. Há uma responsabilidade do RH de atuar efetivamente para colocar o produto certo na mão do colaborador com a necessidade certa. Perfeito, Delber. Assim, 2 pontos, né? Falando desse ponto que você tocou agora por último, nós, né, como instituição financeira, como fintech, a gente ainda não tem 100% de segurança das informações que a gente recebe. Por isso que a gente acaba precificando de uma maneira diferente do que era no B2B, que a gente tinha um relacionamento muito próximo com as empresas, com os RH. A gente sabia quem ia ser desligado, a gente sabia as contratações, então a gente tinha isso muito mais atualizado do que tem hoje, apesar da DataPrev fornecer uma série de informações, mas tem algumas coisas que a gente não tem esse conhecimento. E através da SalarFits a gente tem muito mais segurança dessa informação do que de fato o colaborador recebe, o que ele tem desconto, para que a gente possa adequar a questão, né, da precificação correta. Então isso eu acho que é fundamental, né, para as empresas que a gente agora está atuando no B2B, terem a segurança que através da SalarFits a gente consegue levar uma oferta mais customizada. E do diagnóstico que você citou no começo, eu já vi esse diagnóstico, é muito mais amplo do que a gente pode imaginar, né? Não é só nível de endividamento, que ele tem cheque especial, cartão, nada, só isso, né? Vai muito além. A gente consegue, né? Vocês conseguem através dessa análise ir no detalhe da quantidade de utilização que ele tem em aplicativos de saúde e bem-estar, streaming, então consegue de fato levar para a empresa um dashboard com assim, a informação muito estratificada de fato para que a empresa possa tomar as ações, né, seja via universidade corporativa, de saúde, enfim. Então, assim, muito legal. Assim, convido as empresas todas a conhecerem, porque realmente é um diagnóstico que eu nunca vi no mercado. A gente fez, inclusive, aqui dentro da Guru, e eu fiquei impressionado com o que eu vi. Mas separando aí, assim, em duas perguntas, né? Então, você falou de compliance, né, e hoje todas as empresas passam por suas auditorias, sejam externas ou de grandes auditorias externas. Então, assim, a empresa pode ficar segura que numa auditoria, né, numa verificação de informação, ela consegue demonstrar com relatórios, com informação da SalarFits, que tenha toda essa conciliação de tudo que você citou, do desconto que está acontecendo na folha versus o que é efetivamente ali acreditado para o colaborador. Essa é uma pergunta, né? Como que a empresa consegue visualmente ter essas informações para apresentar para um relatório de auditoria? E o segundo ponto, né? Você falou de todos esses benefícios que tem da orquestração da folha, da segurança, de compliance, mas além disso, o que tem de benefício para o colaborador na ponta, ele tendo o aplicativo da SalarFits, né? Quais outras coisas ele pode acessar e se beneficiar na sua vida por a empresa que ele trabalha ter a SalarFits como parceira de negócios ali? Legal, Alexandre. Nessa perspectiva operacional, de fato, a nossa missão é garantir que o RH, o gestor da folha, o gestor financeiro da empresa durmam tranquilos com a conciliação e com as rotinas operacionais. Então ele vai ter um painel, né, o cockpit que eu mencionei que ele tem sobre a saúde financeira do colaborador, ele vai ter uma versão da saúde operacional, né, da gestão do consignado. Isso implica dizer que ele vai conseguir identificar exatamente quais são as instituições financeiras que estão ofertando qual tipo de crédito, qual é o status desse crédito, qual é o nível de sanidade da margem consignável dos colaboradores, ou seja, variou ou não variou? Se variou, ele vai ter o apoio da SalarFits para falar com a instituição financeira. Quantas vezes a gente aqui, né, nos empregadores que estão trabalhando conosco, a gente faz esse meio de campo para poder garantir a sanidade da operação e que o colaborador não seja sobrecarregado ali com uma inadimplência que poderia ser remediada, né? E mais do que isso, a gente faz também, né, a conciliação financeira do que a empresa paga com o que ela desconta na folha, mas mais do que isso, detalhes da conciliação financeira com a instituição financeira. Porque quando a instituição financeira, via de regra, recebe do governo a conciliação, ela recebe parcela paga, não paga, parcialmente paga. E esse não paga ou parcialmente paga pode ser decorrente de licença, pode ser decorrente de alguém que teve uma variação de margem, 1000 razões, ou de um erro operacional. E a primeira reação da instituição financeira é: não sei o que é. Vamos investigar. Com a SalarFits, o RH tem toda a trilha de auditoria para fazer isso, sem contar outros aspectos do que a gente tem, Alexandre, que é, por exemplo, trilha de auditoria de LGPD.
Então, se algum colaborador numa ação trabalhista perguntar, quero saber por que meus dados foram contratados para consignado, porque eu não quis, a gente consegue identificar qual instituição financeira que acessou qual dado, por qual razão, etc. Então, tem uma trilha de auditoria de LGPD que também é muito robusta, dentre outras. Então, essa é a dimensão do compliance muito importante para a gente, e a gente é uma ferramenta muito completa para esse aspecto. Espetacular. Na perspectiva do colaborador, acho que você levantou uma bola muito legal para eu explicar um pouco mais sobre a Salary Fits. A nossa gestão da saúde e do bem-estar financeiro do colaborador, ela não se resume à gestão do consignado. A gente tem vários outros produtos que vão gravitar, né, na órbita do consignado para que o colaborador tenha, de fato, uma percepção de que ele tem ferramenta para a vida financeira dele melhorar. Então a gente consegue ofertar outros produtos financeiros de investimento, de consórcio, mas produtos também com apoio do RH vinculados à área da saúde. Então nós temos saúde emocional, psicologia online, por exemplo. Nós temos produtos de plano odontológico para a empresa que não oferta plano odontológico, ou que podem ser de saúde complementar, que podem ser extensíveis a gente chama de rede afetiva do colaborador, né? Às vezes ele recebe um plano de saúde da empresa, mas não pode estender para os pais, não podem estender para alguém que mora na casa com eles, não Muito podem legal. estender para um funcionário. Então a gente tem produtos ali que vão ser muito mais baratos que no mercado aberto para essa rede afetiva na área de saúde e também na área de educação. Então cursos de inglês, né? Cursos de graduação, pós-graduação, preparatórios para o Enem, para quem tem filho em idade vestibular. Então a Salary Fits coloca ali um portfólio de produtos que vão de fato atender a diferentes demandas financeiras que os colaboradores eventualmente tenham, né? E aí eu tenho que também puxar a sardinha para o nosso lado, tudo isso a custo zero para a empresa. A gente se remunera, aqui não tem também mágica, a gente não cobra para o colaborador ter acesso à plataforma, a gente não cobra da empresa para que disponibilize a plataforma, a gente cobra das instituições financeiras parceiras conosco, que vão ofertar um produto mais sustentável, que vão ter menos inadimplência, que vão ter menos problema, e por isso elas conseguem ofertar um produto com perfil de preço adequado para os colaboradores e ainda nos remunerar Perfeito. por essa eficiência na escala que a gente gera. Perfeito. E tudo adequado ao perfil tanto da empresa quanto do quadro de funcionários que ela tem, né? Exatamente. Muito legal. Esse é um objetivo muito forte que a gente tem de colocar o produto certo à frente da empresa certa e do colaborador adequado. Legal. Do nosso lado aqui da Guru, a gente voltou agora efetivamente a operar no B2B, né? Nós temos estrutura B2C super bem consolidada, mas o nosso objetivo no B2B é realizar uma aproximação com as empresas que hoje os funcionários acessam crédito conosco, que a gente não tem relacionamento com os RHs, e só aqui na nossa casa a gente está falando de mais de 30 mil empresas hoje, com quase 1 milhão de CPFs, que a empresa pode estar passando por esse momento, né, de necessidade de apoio. Então a gente está voltando para o B2B para fazer isso e fazer isso também com as empresas que eram do nosso legado, né? E a gente encontrou na Salary Fits o melhor parceiro para fazer isso, né? Porque a Guru vai levar a Salary Fits para os RHs e para as empresas, levando tudo isso que a gente está falando de uma maneira mais ampla, né? Entrando mais no detalhe ali com o diretor de RH, né? Com os responsáveis pela empresa. Então, assim, da nossa parte, a gente está bem seguro com essa jornada toda, com o que a gente vai estar ofertando para as empresas. Mas uma pergunta prática, né? Eu estive esse final de semana com alguns diretores de RH e vários me perguntaram, mas ok, eu aceitei ter a Salary Fits aqui junto com a Guru, como que é o processo de implantação? É rápido? Quanto tempo demora? Se você puder também explicar um pouquinho aí para a nossa audiência, Delber. Legal, eu vou explicar esse processo de implantação e vou cortar uma outra bola que você levantou legal aí na sua fala, tá? No processo de implantação, é um processo muito tranquilo, né? Felizmente a gente já faz isso no mercado para processamento consignado, né, há mais de 25 anos. Então, se a gente juntar o consignado para órgãos públicos, que a gente também faz, e do privado, a gente é disparado o maior player do mercado que faz isso, com o maior relacionamento com instituições financeiras, e isso fez com que a gente desenvolvesse uma tecnologia que está no estado da arte, que é o que tem de melhor em termos de integração entre instituição financeira, folha de pagamento. Então, o que a gente precisa, de fato, é de uma interação com o RH para entender as rotinas de troca dessas informações que eu mencionei, do Emprega Brasil, da folha de pagamento, do E-Social, né, da conciliação financeira, e a gente vai colocar nossa plataforma no meio, interagindo com esses sistemas. Perfeito. E automatizando esses fluxos para o RH. Então a gente tem muita tecnologia embarcada. A partir do momento que a gente recebe esses arquivos, é questão de dias para a gente implantar. Então é um processo também que não tem custo, eu repito, super simples e que é todo onboarding é sem custo. O grande core da nossa tecnologia. Mas aí acho que isso levanta uma pergunta que é, beleza, eu sou um RH, estou curioso para saber o que está acontecendo aqui, por que eu deveria
investir meu tempo nesse tipo de plataforma? Por que eu deveria investir meu tempo nesse tipo de parceria? Primeiro, assim, acho que você já ressaltou um aspecto importante. Você mesmo disse, a gente estabeleceu uma linha B2C de ir para o colaborador diretamente muito clara e estou voltando com o B2B. Por que eu acho essa uma medida muito acertada? Porque essa correlação com o empregador permite que várias fricções que o processo tem hoje que custam sejam eliminadas. Então, quando uma instituição financeira vai ofertar um crédito, ela basicamente está olhando para 3 variáveis. Saber a capacidade do sujeito de pagar, saber a vontade dele de pagar e saber a estabilidade que ele vai ter para continuar pagando. Quando você oferta um consignado no mercado aberto, sem relacionamento com a empresa, há muito problema de assimetria de informação. Então, você pode ficar na dúvida se aquela pessoa ainda está empregada ou não, se a informação no E-Social está atualizada adequadamente ou não. Você pode ter um problema de variação de margem, como a gente falou, por licença, etc., que vai comprometer a capacidade de pagar. E você, inclusive, não vai saber se aquela pessoa está para ser demitida, acabou de ser demitida, não foi, e se aquilo não se refletiu no E-Social. Então, o que você faz? Calibra a taxa para cima, para dar conta da inadimplência que vai decorrer essa segurança, né? Exatamente. Quando você faz um acordo com a empresa, você passa e usa salary fits, aí eu tenho que de novo puxar a sardinha para o meu lado, você vai ter essas informações com muito menos assimetria, em tempo real, vai ter o apoio no suporte, ou seja, a sua cobrança em casos de não pagamento vai ser muito mais barata e você consegue calibrar a taxa e o empregador, portanto, é parte responsável por reduzir a taxa para os empregados. Só que mais do que isso, na perspectiva do empregador, né, eu sempre, do RH, eu sempre comento que nós podemos ter 2 perfis aqui de reação da empresa. O perfil reativo, que é, vou cumprir minha obrigação, ponto. E nesse ponto a plataforma da Salary Fits é a melhor para garantir que de fato você vai cumprir sua obrigação. Mas tem o RH propositivo, proativo. O RH que vai falar, ok, existe um problema. E eu vou ajudar a ser parte desse problema. Para dar alguns dados para você, Seth, é muito curioso para mim como ainda muitos RHs tratam a questão financeira e da saúde financeira dos colaboradores como tabu. Porque, a bem da verdade, um dos pontos fundamentais, não é o único, mas é um dos fundamentais da relação de emprego, é o salário. Que é o ponto fundamental, a pedra angular da vida financeira dos colaboradores. Então, o RH hoje, que não fala de vida financeira, ele está perdendo uma série de aspectos importantes. Ele está perdendo o aspecto fundamental da relação de emprego e da relação dele com o funcionário. Ele está perdendo o impacto que isso tem na produtividade. Ele está perdendo o custo que isso tem indireto. Imagina um gestor, por exemplo, que está com estresse financeiro, que está irracível no ambiente de trabalho e que você tem o custo de perder 3, 4 colaboradores dele. Quanto isso custa para a empresa? E tem uma raiz lá atrás na vida financeira. Então o RH deve olhar para isso. E o dado que eu falei que eu ia mencionar é, na pesquisa que a gente faz lá na Serasa, 66% dos colaboradores das empresas brasileiras hoje foram negativados nos últimos 5 anos. Pode fazer pesquisa na empresa, você vai ter essa informação. 33%, 1/3, foram negativados no último ano. E 17% tem uma dívida em atraso enquanto a gente conversa. Então o problema financeiro existe. Com certeza. Ou o RH vai deixar que o colaborador se vire e busque, às vezes, produtos que não têm adequabilidade para a necessidade dele. Com certeza. Ou ele vai apoiar, levar soluções como a nossa, né, da nossa parceria com a Guru, para que o colaborador tenha, de fato, algo que responda à necessidade. Então, a Salary Fits se preocupa muito com isso, a Salary Fits se preocupa com parceiros como vocês, e eu acho que a gente tem aqui muito elemento para gerar valor para os RHs e para os colaboradores. Perfeito, Delber, perfeito. Do nosso lado, né, vendendo também nosso peixe, né, voltando para o B2B, quando a gente estava montando todo o plano, né, para retomar essa vertical, né, diferente de alguns players que a gente vê no mercado muito focados apenas no B2C, e entendendo essa dor dos RHs, né, falou, o que a gente pode conectar com a empresa para gerar de fato valor? Seja, voltando em uma das perguntas que eu te fiz, né, visão empresa e visão usuário, que é o funcionário da empresa. E a gente viu na Salary Fits o melhor player, melhor parceiro para a gente ir para o B2B, com muita robustez no discurso, né? E com muita segurança que é um parceiro ético, correto, que tem muita tecnologia embarcada. Você comentou, né? Pô, a gente está no estado da arte, isso para a gente é muito claro. Então a nossa escolha depois desse bate-papo, acho que está da minha parte assim, me traz ainda mais segurança de saber que a gente está muito preparado para ir para o B2B, para o mercado de RHs novamente. Ofertar Guru e Salary Fits em conjunto, então esse é o valor que eu vejo.
Mas queria ouvir de você também o valor que você vê nessa parceria nossa, principalmente agora nessa vertical do B2B, e como você entende que a gente pode unir força para levar isso de fato, né? Algo diferente, customizado para as empresas e para os funcionários. Acho que é um apanhado de tudo que eu disse aqui agora que torna a nossa parceria algo muito relevante, Alexandre. Assim, primeiro, porque a gente vai conseguir, ao estabelecer relação com a empresa, garantir que a empresa não tenha exposição de contingências decorrentes de problemas operacionais. Segundo, que nós vamos conseguir mostrar para a empresa qual é a real situação que os colaboradores estão enfrentando do ponto de vista financeiro. E conjuntamente, né, SalaryFits, Guru, a gente vai conseguir atuar para fazer com que o colaborador tenha ofertas de créditos mais adequadas para a sua necessidade. Acho que o último dado que eu vou citar aqui para estatelar, né, o motivo pelo qual a gente faz o que a gente faz é o fato de que 96% dos colaboradores estão pegando um empréstimo a uma taxa de juros maior do que ele pegava no consignado anterior. Lembrando que alguns não tinham nem essa opção, e hoje tem. Então isso não quer dizer que é ruim. Verdade. Né? Mas o fato é, o que o RH vai fazer em relação a isso? Pagar uma taxa de juros maior, pessoal, para quem tem um consignado, significa levar menos salário para casa. Consequentemente, eu vou colocar nesses termos, o RH tem uma oportunidade para fazer alguma coisa em relação a isso e fazer com que o colaborador leve um salário maior para casa no final do mês. A gente está aqui, SalaryFits e Guru à disposição para contribuir com isso. Perfeito, Delber. Bom, eu queria te agradecer muito, Delber, né, por esse tempo, né, da gente estar junto. Eu estou muito feliz da gente estar junto nessa jornada, né, muito mais do que ser uma empresa que nosso core é operar com crédito, trabalhador, antigo consignado privado, mas é que tem uma operação saudável, né, que a gente tenha a nossa marca conectada com valor para as empresas, para os RHs, e não tinha parceiro melhor do que a SalaryFits para a gente fazer isso junto. A toda a nossa audiência no primeiro GuruCast, convido que vocês sigam as nossas redes sociais. Esse vídeo está sendo publicado em todos os canais da Guru, né? Já fico aí com gostinho dos próximos podcasts. O objetivo aqui, a gente sempre vai estar trazendo profissionais de RH para falar de benefícios para colaborador, de soluções para o dia a dia das empresas. Então esse canal vai ser específico para a gente falar disso. Então a gente vai trazer muita gente boa e espero que você esteja aqui conosco, Delber, outras vezes também, né? Agradecer teu tempo, disponibilidade e assim, objetividade e clareza nas informações, né? Da minha parte, do outro lado da mesa, né? Se eu fosse um diretor de RH assistindo isso aqui, eu falo, pô, eu tenho que logo contratar a SalaryFits em parceria com a Guru, porque assim, o que eu já perdi de oportunidade já foi, mas daqui para frente não posso perder mais. Então, te agradecer e passar para você fazer o fechamento do nosso primeiro GuruCast. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme participar do primeiro GuruCast. Obviamente, estou muito curioso para ver os próximos, sempre à disposição para que a gente possa contribuir. E continuamos aqui firmes no propósito da nossa parceria, com a nossa missão, né? E com o nosso trabalho junto aos RHs para levarmos mais saúde e mais bem-estar financeiro para os colaboradores das empresas.